Olá, começa agora mais um Desbravando Taubaté, o programa que explora os 4 cantos da cidade, mostrando histórias e personagens que marcam a nossa cultura, a arquitetura e o patrimônio do município. E neste programa, nós vamos desbravar a vida e obra de Amácio Mazzaropi, além de conhecermos o museu aqui na cidade que leva o seu nome. Você é o nosso convidado especial, vem com a gente, está no ar o Desbravando Taubaté. E a gente começa o Desbravando Taubaté aqui no Museu Mazzaropi, conversando com Seiti Alencar, que é assessor de comunicação aqui do museu. Seiti, muito obrigado por receber a nossa equipe aqui neste espaço. Imagina, sejam bem-vindos aqui ao museu. A gente está de portas abertas aí para todo mundo que desejar conhecer um pouco mais da história e da cultura aqui da nossa região. Seiti, para a gente entender um pouquinho melhor sobre Mazzaropi, qual que é a origem dos pais dele? Então, o Mazzaropi, como muitos paulistanos daquela época, ele é uma mistura de italianos com portugueses. O pai do Mazzaropi, ele veio de Nápoles, né, da Itália, e a mãe do Mazzaropi, a dona Clara, ela era de Taubaté, filha de portugueses. E então ele é uma mistura ali dessas duas nacionalidades, portugueses e italianos. Os avós de Mazzaropi, o avô paterno e o avô materno, tiveram grande importância na sua vida. Que importância que é essa? Então, principalmente o avô materno ali do Mazzaropi, né, ele era um violeiro, ele se apresentava ali em festas da cidade, ele era de Tremembé, né, uma cidade vizinha aqui de Taubaté, e foi ele o despertar do Mazzaropi para o mundo artístico, né, que brilhou os olhos do Mazzaropi. Ele tocou ali numa festa da cidade, ali na inauguração da ferrovia, ali em Tremembé, ele toca ali num palco, né, o Mazzaropi era criança e foi assistir o vô dele tocar, né? E foi lá que ele viu um palco pela primeira vez, o vô dele tocando, o público cantando junto, batendo palma, e se encanta por aquele movimento artístico. Ali, a gente acredita que foi o despertar dele ali para a vida artística dele. Ele já mostrava essa vocação para as artes, Seiti, mas a família talvez queria que ele seguisse outros caminhos profissionais. O fato de mandar Mazzaropi para o Paraná tem a ver com essa história? O Mazzaropi, ele tinha um tio que morava no Paraná, né? Um tio também italiano. E o pai dele era o Bernardo Mazzaropi e o tio dele chamava Domingos Mazzaropi, que morava lá em Curitiba. Aí o pai dele resolveu mandar o Mazzaropi para morar uma temporada lá com o tio no Paraná para tentar afastar ele um pouco da curriola artística, dos circos, né? Naquela época, hoje em dia já é assim, imagina naquela época, artista tinha uma fama muito ruim, né? Você seguir pelo um lado artístico era quase promiscuidade, assim, na visão dos pais, né? Então, tentaram afastar ele um pouco ali desse mundo artístico, né? Morando com o tio dele, só que morando com o tio dele, esse Domingos Mazzaropi incentivou mais ainda o Mazzaropi a ele correr atrás dos sonhos dele, né? Daí ele volta para casa dos pais, né, em São Paulo, isso em São Paulo já, né, e ingressa no circo novamente e começa a se apresentar como artista mesmo. Daí é história, né, daí ele começa a carreira dele. Seiti, então ele recebe um convite para fazer parte do cinema e vai trabalhar com a Vera Cruz. No começo, ele ingressa no cinema através de um convite de um diretor chamado Abílio Pereira. Ele era diretor da companhia de cinema Vera Cruz, né, que são estúdios, né, que existem até hoje, né, lá em São Bernardo do Campo. Super importante para a história do cinema nacional, a Vera Cruz, né. E o Abílio estava escrevendo um filme para essa companhia e estava de olho ali em algum ator para ser o protagonista. Ele queria que esse ator tivesse o rosto paulistano, né, ele queria que transmitisse a ideia do cinema paulistano para rivalizar com os filmes do Rio de Janeiro, que estavam em alta naquela época. Então, assistiu o Mazzaropi por acaso na televisão, né? Se encantou pelo Mazzaropi, foi fazer uma proposta para ele, negociaram ali o Mazzaropi já começa a despertar o lado negociador dele, e o Mazzaropi consegue um bom contrato através dessa negociação e estreia ali em 52, com o filme Sai da Frente. O primeiro do Mazzaropi já tinha ali seus 41 anos de idade quando estreia no cinema.
Dá um copo aí. Dos grandes. Três dedos de pinga. O Anastácio. 2 dedos de Fernet. Bota a vermute aí, ó. Onde será que eles foram parar? Tem conhaque aí? Bota então. Depois da gente conhecer mais sobre a vida de Mazzaropi, agora a gente vai conhecer detalhes do museu. Vou continuar conversando aqui com o Seiti. Seiti, quando começa a ideia aqui deste museu? A ideia do museu veio no começo da década de 90, com o João Roman, que era fã do Mazzaropi. Esse prédio atual ele foi construído em 2010, mas o trabalho de acervo do museu já vem desde lá dessa época aí, da década de 90. Então depois foi construído aqui em 2010 e ampliou aqui a estrutura e o trabalho da equipe do Museu Mazzaropi. São muitos itens, né? A gente vê aqui. Quantos itens vocês têm mais ou menos aí catalogados e quais os espaços que o visitante vai conhecer aqui? Então, são mais de 20 mil itens. A maioria desses itens são documentos, né? Fotos, roteiros e coisas desse tipo. E aqui no museu, aqui, a gente tem uma exposição que é dividida em algumas partes, né? Quem entra aqui nesse foyer aqui principal vai encontrar equipamentos que contam também sobre a história do cinema nacional, né? Tem câmeras aqui que foram usadas, originais do Mazzaropi, você encontra projetores de cinema, equipamentos de áudio, de edição, até numa época que era tudo analógico, né? Não tinha o digital, então é possível você conhecer a história do cinema nacional aqui nesse primeiro salão do museu. Aí passando ali para a exposição seguinte, você tem uma linha do tempo, né, contando toda a história do Mazzaropi, com ilustrações, com texto. Quem quiser vir sozinho aqui consegue, é autoexplicativo, todos os painéis. Então, além dessa linha do tempo, tem painéis interativos, você consegue assistir os videoclipes dos filmes do Mazzaropi, você consegue entender um pouco dos princípios do cinema através desses painéis. Tem uma vitrine ali com vários objetos originais, com figurinos que foram usados pelo Mazzaropi, objetos pessoais da casa dele. No andar de cima a gente tem um mezanino ali que tem cenários que foram usados nos filmes dele, tem móveis da casa do Mazzaropi. Fora isso, a gente tem sempre eventos. Todo mês a gente tem exibições de filme, a gente tem eventos para fomentar a cultura local aqui, a cultura de artesanato, de artistas. Comes e bebes e tudo mais aqui da nossa região. Seiti, nessa primeira entrada aqui nesse foyer, quais são os equipamentos que chamam a atenção? Eu sei que tem uma câmera chamada orelha de Mickey, tem um pescoço de girafa. O que mais a gente encontra de curiosidades aqui? Então, tem curiosidades assim para a gente entender como era feito o cinema naquela época. Por exemplo, essa câmera que você falou, orelha de Mickey, é pelo formato dela que ela se assemelha, né, à orelha do Mickey ali, que são as películas, né, que ficam em cima da câmera. E uma curiosidade sobre ela é que essas películas rodando ali em cima da câmera, ela faz um barulho alto ali, né, durante a gravação e impossibilita a captação do áudio ali, do som direto da gravação. Então naquela época do Mazzaropi eles gravavam só as imagens com as câmeras e depois toda a sonorização do filme era feita de forma artificial. Então vento, chuva, animais, era tudo artificial. Até o ator, ele tinha que ir para um estúdio e dublar ele mesmo, ele dublava ali a cena. Por isso que a gente assiste muitos filmes nacionais antigos e dá para perceber que está dublado, a gente não entende muito bem, é por conta dessa limitação técnica das câmeras. Depois tem uma outra câmera ali que é a Mitchell, a gente tem na exposição a capa da câmera, né, que é um blimp, a prova de som que o Mazzaropi importou ali dos Estados Unidos, só ele tinha no Brasil essa câmera, e acopla essa câmera dentro dela, né, uma câmera parecida com essa orelha de Mickey, né, eles acoplam dentro desse blimp para poder abafar o som e captar o som direto. Então, os últimos filmes do Mazzaropi da década de 70 são dos primeiros nacionais a ter o som direto ali, original da gravação. Então, tem um pouquinho de história do cinema aí também no museu. O visitante ou turista que estiver aqui em Taubaté e quiser conhecer mais detalhes do museu, como é que faz para entrar em contato e qual é o horário de funcionamento de vocês? Então, atualmente a gente está abrindo de terça a domingo, no período da manhã, a gente funciona das 8h30 até o 12h30. E a entrada é permitida até meio-dia.
E os contatos a gente pode atender por telefone, que é o 12 3634 3446. Quem quiser pode enviar e-mail também, comunicação@museumazarope.org.br. Para grupos que desejarem agendar aqui uma visita guiada, a gente atende quando é 10 ou mais pessoas. Aí pode enviar um e-mail ou ligar aqui e combinar o agendamento. A entrada do Museu Mazzaropi, a gente cobra um ingresso, né? E a gente oferece também o benefício da meia entrada. Então tem uma entrada inteira e uma meia entrada que a gente oferece para estudantes, professores, melhor idade a partir de 60 anos e PCD também. E aí essa meia entrada é condicionada à apresentação de algum documento, né, comprovando a situação de cada um. Depois do intervalo tem mais histórias, a gente vai conhecer a filmografia de Mazzaropi e ainda tem o legado artístico e cultural contado por Humberto Barbosa e também Luiz Homero. O Desbravando Taubaté vai fazer um rápido intervalo, mas antes chegou a hora do nosso quiz. Agora chegou a hora do nosso quiz. Quero saber se você estava prestando atenção no primeiro bloco do nosso programa. E o quiz de hoje é o seguinte: qual a primeira companhia cinematográfica em que atuou Mazzaropi? As opções são letra A, Tupi, letra B, Panfilmes ou letra C, Veracruz. Vai pensando na resposta que depois do intervalo eu trago ela aqui para você no Desbravando Taubaté. Estamos de volta com Desbravando Taubaté e antes do intervalo eu perguntei para você o seguinte: qual a primeira companhia cinematográfica em que atuou Mazzaropi? E eu te dei 3 opções: letra A, Tupi, letra B, Panfilmes ou letra C, Veracruz. E a resposta correta é a letra C, Veracruz. Foram nesses estúdios que Amácio Mazzaropi atuou em seu primeiro filme chamado Sai da Frente, de 1952. Continue acompanhando o nosso programa que tem mais histórias e curiosidades da vida deste cineasta incrível. Estamos de volta com Desbravando Taubaté, o programa que explora os 4 cantos da cidade. E neste programa a gente está conhecendo mais sobre a vida e obra de Amácio Mazzaropi, além de conhecer as instalações aqui do Museu Mazzaropi, que fica em Taubaté. A gente continua conversando com o Seiti Alencar, que é o assessor de comunicação aqui do museu. A gente vai falar agora dos filmes de Mazzaropi. Seiti, em que momento a Panfilmes começa de fato na vida dele? Não, começou em 58, ali no final da década de 50, ele funda a Panfilmes, né? Para ter mais autonomia, para poder escrever ele mesmo os argumentos dos filmes, ele desenvolve a história e também decide quem que vai ser a equipe e tudo mais. Então ele passa a gerir o filme inteiro, né, a partir da Panfilmes. Seiti, foram quantos filmes ao longo da vida de Mazzaropi e como que eles eram lançados? Tinha uma data específica? Então, a partir da Panfilmes ali, o Mazzaropi cria uma estratégia de lançar os filmes dele no feriado de aniversário de São Paulo ali, que era o dia 25 de janeiro. Ele lançava os filmes dele pensando no público familiar, né? Ele queria que o filme dele abrangesse um público que ia desde o neto, passando pelo pai, até o avô. Então, para você conseguir reunir a família inteira dentro de um cinema, precisa de um feriado, né? Aí ele utilizava o feriado do aniversário da cidade de São Paulo, né? Quando não era exatamente no dia 25 de janeiro, era nas proximidades, que eram dias que emendaram, né, o feriado. Então tem dia que ele lança filme, você vê lá na ficha técnica, de 23 de janeiro e tal, assim, é por conta dessas emendas também. Então ele utiliza essa data no Cinearte Palácio, né, também, né, ficou bem icônico, e vai lançando os filmes dele todo dia 25 de janeiro. Ele muda um pouco isso, um pouco mais para frente, no final da carreira dele. Passa a lançar em outros feriados, como o 7 de setembro, porque no final da carreira dele começa a surgir o Renato Aragão e os Trapalhões.
E o Renato Aragão copiou a estratégia, né? Tem essa história que o Renato Aragão se inspira, né, nessa estratégia do Mazzaropi, e também passa a lançar os filmes dele no dia 25 de janeiro no Cinearte Palácio. E o Mazzaropi não queria ali dividir o público grande dele com os Trapalhões, então ele decidiu realocar para outros feriados ali no final da carreira dele. Qual é a maior bilheteria e quais os filmes mais icônicos da filmografia dele? Então, as duas maiores bilheterias são filmes que passaram de 8 milhões ali de audiência ali no cinema, né? 8 milhões de bilhetes vendidos na época. Foi o Jeca Tatu ali, logo o segundo filme com a Pan Filmes, né? Foi o Jeca Tatu, já é o grande sucesso da carreira do Mazzaropi. E depois, um pouquinho mais para frente, o Casinha Pequenina, de 63 ali. Esse filme é considerado a superprodução dele, onde ele investiu mais ali na produção, porque é um filme de época, né? Ele está retratando a escravidão, obviamente fazendo críticas, né? Tem um grande elenco, tem o Tarcísio Meira fazendo esse filme, o Luiz Gustavo, 2 medalhões aí de novelas, principalmente aí brasileiras. Então, esses 2 foram os filmes que deram 8 milhões de bilheteria. Seiti, quero agradecer a sua participação aqui no Desbravando Taubaté. Muito obrigado pela receptividade e por contar tantas histórias e curiosidades de Amácio Mazzaropi. Imagina, a gente que agradece aqui pela visita e a gente está de portas abertas aí para todos os visitantes, para todos os turistas que quiserem conhecer aqui o museu. Fiquem de olho aí, siga no YouTube o Museu Mazzaropi, que a gente tem um canal bastante movimentado lá. O Instagram também, para quem quiser saber dos eventos que tem aqui, todo mês tem alguma coisa acontecendo, algum evento, algum filme do Mazzaropi passando aqui no cinema. E é uma oportunidade única, né? Ver um filme do Mazzaropi no cinema, a gente praticamente é só aqui no Museu Mazzaropi. A gente que agradece e a gente continua desbravando o Taubaté. Na sequência, a gente vai conhecer um personagem muito importante aqui da cidade, que é Humberto Barbosa, que quando criança participou dos filmes do Mazzaropi e ainda tem todo o legado artístico e cultural deste ícone do cinema brasileiro. Continue com a gente aqui no Desbravando o Taubaté. Jeca, levanta, homem. Faz 2 horas que eu levantei, você ainda tá dormindo? São várias histórias e vários personagens que a gente encontra ao longo do tempo. Eu estou aqui com Humberto Barbosa, que na infância participou dos filmes de Mazzaropi. Seu Humberto, muito obrigado por você estar na nossa equipe. A gente está aqui nesse espaço do Museu Mazzaropi e deve vir muitas imagens e lembranças, né? Como que foram essas participações nesses filmes? Então, para mim é um motivo de orgulho, né? É uma recordação de vida. Né? O senhor chegou a participar sozinho ou teve a participação de outras pessoas da sua família? Então, o filme Jeca Tatu, houve a participação minha e do meu irmão. No Jeca Tatu, o senhor tinha quantos anos de idade e que ano que foi? Foi em 1959, eu sou de 51, estava com 8 anos, e meu irmão com 6. Foi um dos primeiros filmes, né, que ele fez e ganhou repercussão nacional, né? Exatamente, foi um dos primeiros dele. Não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros. O senhor chegou a ter falas no filme, participou mais como figurante. Quantas pessoas apareciam ali no vídeo? As nossas falas eram falas, até teve um momento que o Mazzaropi foi preso, né? Aí o meu irmão enfrentou o delegado, falou, solta o pai, moço, né? E teve também uma discussão entre eu e o meu irmão, a cachorrinha que tinha, né? Falando que era de um ou de outro, né? Então o senhor fez o papel do filho do Mazzaropi nesse filme? Filho do Mazzaropi. Era o Mazzaropi, a Geni Prado como minha mãe, a Marlene França como minha irmã e eu e meu irmão, como era essa família, né? Além do filme de 59, né, o Jeca Tatu que a gente está conversando, o Humberto também participou de outro filme, outra produção, fez uma ponta ali, uma aparição. Né? Isso, eu vim aqui para Taubaté para ajudar um parente meu no negócio e um primo meu que tinha um armazém veio trazer a compra
na fazenda, que era outra fazenda aqui mais para frente, aqui no bairro dos Remédios, e o Mazzaropi estava fazendo o filme Uma Pistola para Djeca, com a participação, eu lembro, da Patrícia Maio, dentre outros, e eu cheguei perto dele, né, fazia muito tempo que a gente não se via, eu perguntei como o senhor vai, então, ele ficou me olhando, aí me apresentei, ele parou tudo. Parou toda a filmagem, tudo, chamou todo mundo para me apresentar. Que ano que foi isso, Humberto? Isso em 1969. E aí ele me convidou a parte, se vocês olharem, o início do filme, que é uma valsa, né, nesse filme, eu estou ali dançando ali com uma moça ali, que veio de São Paulo. A gente está nesse espaço aqui, né, que é o grande núcleo, o grande celeiro das ideias de Mazzaropi aqui em Taubaté. Daqui saíram ideias para o mundo todo, né, para todo o Brasil. E se o senhor tivesse hoje como deixar uma mensagem para ele estivesse aqui nos ouvindo, o que o senhor diria para Mazzaropi? Eu acho que a única palavra seria agradecimento, né? Por que essa gratidão? Por tudo que ele representou. Desculpa a emoção. Representou e representa para a arte, né, nacional. Um exemplo para todos para ser seguido, né? Como cineasta, como circense, participou de programas de TV, participou de programas de rádio e fez do cinema uma nova vanguarda na história do nosso cinema brasileiro, né? O vínculo que ele tem aqui com a nossa região, com o Vale do Paraíba, eu não conheci, teve um médico em Pinda que ajudou ele na época do circo, lá de Pinda, né? Então, você vê, tanto é que hoje ele está enterrado em Pindamonhangaba, os laços aqui são profundos, né, com a nossa região. Humberto, muito obrigado por participar aqui do nosso programa, pelo seu depoimento, né? Ser essa testemunha viva da história, a gente fica muito feliz de conhecer personagens que marcaram assim, a vida de Mazzaropi, e Mazzaropi também marcou a vida do senhor. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. A gente continua desbravando aqui o Museu Mazzaropi para entender um pouco mais desse legado artístico e cultural na vida deste ícone brasileiro. Ele vai passar uns dias aqui para aprender e que sirva de lição para os outros. Quando a senhora quiser comer galinha, compre. Uai, mas eu não comi galinha de ninguém, porque eu sei que quem come galinha dos outros paga pena por pena. Ah, mas eu não tenho pena de ninguém, não. Eu estou aqui para cumprir ordens. Doutor, sorte o meu marido. Ele faz mais farta para mim lá em casa do que aqui pro senhor. Certo, pai, moço! E a gente continua conhecendo as histórias do legado artístico e cultural de Mazzaropi, por onde ele passou, deixou amizades e encantou corações. A gente vai conversar agora com Luiz Homero da Silva, que fez parte também da história de Mazzaropi. Seu Luiz, muito obrigado por receber a nossa equipe aqui na sua casa. Conta pra gente como é que começou essa relação de amor e amizade com Mazzaropi. A TV Câmara, muito obrigado pela presença, pelo convite, pela participação e pela oportunidade em poder divulgar a imagem, a obra do nosso grande amigo Mazzaropi. A nossa amizade começou quando Eupídio dos Santos, de São Luís do Paraitinga, nosso conterrâneo, nosso amigo de família, me convidou para conhecer Mazzaropi. Isso em 1968. E nós fomos à Fazenda Santa, aqui em Taubaté, conhecer Mazzaropi. Conhecemos Mazzaropi, ficamos amigos da família, nós da família dele, e ele da nossa família. Ali começou a amizade, e no ano seguinte, em 69, quando ele escreveu a peça Uma Pistola para Djeca, ele, numa passagem, numa montagem do filme, existe a passagem de um júri, e o Mazzaropi pediu que eu escrevesse para ele as peças do júri, ou seja, juiz, promotor e advogado de defesa, né? E eu, mais uns amigos, montamos essa peça, escrevemos e apresentamos a ele. Ele gostou e fez. E me convidou para ser o advogado de defesa da então Patrícia Maio, que era a artista principal. Como eu não sabia, nunca tinha feito nem teatro, estranhei e falei, mas eu nunca fiz isso. Ele falou assim, não, mas você não é advogado? Então, vamos fazer. Aí chamou o maquiador
e falou assim mesmo, passa um ruge na cara dele que tá bom. E saiu essa peça, Uma Pistola para de Jeca. Com isso, eu costumo, numa brincadeira, dizer que passei a ser imortal. Porque de lá para cá, milhões de pessoas que assistiram esse filme, até no exterior, comentam com a gente depois que assistem até o dia de hoje, né? Então, uma mera coincidência, uma amizade, fez com que a gente hoje estivesse aqui presente, quando? 50 anos após, né? Seu Luiz, essa amizade não ficou só dentro do cinema, dos filmes, né? Ele também chegou a ser padrinho do senhor, tem essa história também? Tem. Aí, isso foi em 69. Em 73, dia 27 de abril de 73, no meu casamento, eu o convidei para ser meu padrinho de casamento. E ele veio como padrinho de casamento, ele e a mãe, Dona Clara, né? As fotos estão aqui. E na época também eu convidei para ser meu padrinho o governador do estado, Laudo Nantel. E ele veio com Dona Zilda. E ambos eram muito amigos. O Laudo assistia muitos filmes dele em São Paulo, quando era a van-premiere no Arte Palácio, na Avenida São João. Por várias vezes eu vi o governador Laudo Nantel como governador e como homem simples, amigo do Mazzaropi. E os dois vieram, nós temos foto aqui da catedral, eles juntos no meu casamento. E ficamos amigos, dali ficamos amigos. Fim de semana a gente às vezes ia para Praia Grande, em Santos, que eles tinham uma casa. Outros fins de semana, ele, Dona Clara, mais uns amigos, a gente ia para a casa dele lá no bairro Itaim Bibi, que ele tinha uma casa assobradada. E a gente participar da vida da família do Mazzaropi, né? Ele chegou até a batizar uma filha do senhor, é isso mesmo? Sim, aí em 76, ele foi padrinho de batismo da minha segunda filha, a Fernanda, que hoje é delegada de polícia em São Paulo, né? Da primeira filha eu tenho também fotos dele com ela no colo, com 1 ano no colo, na Fazenda Santa, que a gente participava sempre lá com ele. Então ele ficou meu compadre e padrinho, né? Uma amizade muito séria, muito boa, ótima, sincera, de família, pessoa maravilhosa. A gente tem uma visão, seu Luiz, do Mazzaropi como um grande artista, né? Todos nós que não convivemos de perto com ele, que não tem tanta intimidade como o senhor teve na história de vida dele, ele também com a sua história, a gente tem uma imagem. Como que o senhor descreveria hoje a imagem de Mazzaropi, o legado que ele deixa artístico e cultural para o Brasil, sabendo que o senhor tem um conhecimento a mais que muita gente não teve, que é conhecer um pouco mais a intimidade da vida dele? Ele deixou um legado maravilhoso. Todos os filmes do Mazzaropi, eles contam umas histórias e todos eles terminam histórias bonitas, histórias boas, onde o bem sempre ganhou do mal, né? Sempre o bem prevaleceu. Todas as histórias, quer passagens políticas, quer passagens de racismo, quer passagem de próprio status, de rico, de pobre, tudo isso, até dentro do futebol, né? O corintiano contra o Palmeiras, tudo isso ele deixou uma história para nós todos, um legado maravilhoso de vida, de amor, de sinceridade, de amor ao próximo, né? De preocupação com as pessoas. Então esse legado ele deixou. Esses filmes, ele mostrou a todos nós que realmente, além de tudo, ele era uma pessoa voltada para o bem comum, que ele sempre pregou na vida toda dele, né? Seu Luiz, se a gente pudesse resumir o legado de Mazzaropi em uma palavra, o que o senhor acredita que ele deixou para a humanidade? Ele deixou amor, deixou sabedoria, deixou paz, trouxe esse legado para todos, mostrou um coração aberto, um coração amigo, participativo, um coração que ajudou muito. E foi muito cedo, muito rápido e muito cedo. Mas deixou, além de tudo, a dor da saudade. Jogou por terra um pouco de esperança que restava no coração daquela infeliz menina. Acabou com a vida dela, doutor. Com seu gesto impensado, trouxe para o mundo uma criança que sofre e que pergunta a todos:
Onde está meu pai? E ninguém responde. Quanto à tentativa de morte, senhores juízes de sentença, era tão grande a sua infelicidade e tão grande a alegria da vítima que esta infeliz, que agora está sentada no banco dos réus, não tendo ninguém a seu lado que pudesse amenizar o seu sofrimento e estando só, perguntou a si mesma: que crime cometi para ser mais infeliz que o próprio semeador da infelicidade? E aí, gostou de desbravar com a gente as histórias e curiosidades da vida e obra de Amácio Mazzaropi, este grande ícone do cinema brasileiro, e também de conhecer as curiosidades do Museu Mazzaropi que fica aqui na cidade de Taubaté? Tenho certeza que sim. O nosso programa fica por aqui, mas desde já vou deixar o convite para a gente se encontrar no nosso próximo programa. Muito obrigado pela sua companhia e até lá!